Boa tarde, galerinha do quinto ano. Hoje nós vamos falar sobre as frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que são iguais, representam a mesma parte do todo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essas frações aí, ó, deixa eu aumentar para vocês. São frações que representam a mesma parte do todo. É o mesmo desenho, só que dividido em partes maiores ou menores. Por exemplo, esse quadradinho aí, ele foi repartido em duas partes, tá bom? Então, 1/2. O mesmo desenho foi repartido em 4 partes. Pintou 2/4. O outro desenho foi repartido em 6 partes. Então, 3/6, porque pintou 3 quadradinhos. E depois dividiu mais ainda em 8 partes e pintou 4. Então, todas essas frações são as mesmas frações, representam a mesma quantidade. Então, 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6, que é igual a 4/8. São frações equivalentes. São frações que, se você, por exemplo, simplificar a última a 4/8, que a gente vai aprender a simplificar, você vai chegar lá primeiro na menorzinha, 1/2, tá bom? Então, frações equivalentes são frações que são iguais, representam a mesma parte do todo. Como que a gente pode descobrir de uma fração outras frações equivalentes? Você pode multiplicar ou dividir. Aqui, no caso, a gente está multiplicando. Ó, você vai multiplicar a fração 1/2 por 2. Você vai multiplicar o número de cima e também o número de baixo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 1/2 é igual a 2/4, porque é a mesma fração. Você multiplicou pelo mesmo número, ela só cresceu, mas continua sendo a mesma fração. Então, esses dois aí são frações equivalentes. E para você saber se a fração é equivalente, você pode também multiplicar em forma de cruz. Você pode cruzar as frações, fazer um X aí no sinal de igual. Aí você vai ficar assim, ó, 1 vezes 4, o lá de cima com o lá de baixo. Ó. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 2, 4. Então, deu 4, 4, deu tudo igual. Então, aí já comprova que são frações equivalentes, tá bom? Embaixo tem a fração 3/6. A gente vai dividir por 3, em cima e embaixo. 3 dividido por 3 deu 1, 6 dividido por 3 deu 2. 3/6 é igual a 1/2. Vamos comprovar? 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6. Tudo igual, 6/6. Então, elas são equivalentes. Então, para você achar frações, outras frações equivalentes, ou você multiplica ou divide, mas sempre pelo mesmo número, tá bom? Sempre pelo mesmo número. Outro exemplo, 1/3. Ele multiplicou por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Continuou multiplicando por 2. 2 vezes 2, 4. 6 vezes 2, 12. Todas essas frações são equivalentes, tá bom? Todas são iguais, porque você foi multiplicando, sempre pelo mesmo número. E ali, em amarelinho, a gente foi dividindo para chegar na menor fração. 4 e 4/12. Dividiu por 2, deu 2/6. Dividiu por 2 de novo, deu 1/3. Todas essas frações são iguais. Todas são frações equivalentes, tá bom? E você pode fazer aquela regrinha que eu ensinei de cruzar. 4 vezes 6 dá 24, 12 vezes 2 dá 24. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 1 também dá 6. Então, deu resultado igual, é fração equivalente. Você pode multiplicar ou dividir.
aqui de novo, ó, mais exemplos de frações equivalentes, multiplicamos. 1 vezes 2 deu 2, 2 vezes 2 deu 4. Então, 1 meio é igual a 2 quartos. Sempre pelo mesmo número, meu povo. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, 1 meio é igual a 3 sextos. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 1 meio é igual a 4 oitavos. Tá bom? Então, lá embaixo, ó, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos e 5 décimos são algumas frações equivalentes a 1 meio, que é a primeira fração que a gente foi multiplicando outros números. Então, elas são frações equivalentes. Todo mundo é igual. Aqui, ó, frações equivalentes. É o mesmo desenho, só que foi dividido de maneira diferente. 1 meio é igual a 2 quartos, que é igual a 4 oitavos. Tudo fração equivalente. Representam a mesma parte do total. Aqui tem no livro de vocês uns exercícios assim para achar o número que está faltando. Então, você vai ter que saber, pensar se ele multiplicou ou se ele dividiu. Vamos lá na letra A. Vamos sempre olhar a fração que está completa. Então, é a 2 quartos. Então, vamos lá. 4, ó, era 2, não era 2? Era 2 e virou 4, aí na parte de baixo. Então, como é que o 2 virou 4? Eu multipliquei por 2, não foi? Ou então você pode voltar. Era 4 e agora virou 2. O que eu fiz com 4? Eu dividi por 2. Então, eu vou dividir por 2 em cima também. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, seria 1 meio essa fração da letrinha A. Na letrinha B, o 6 virou 2. Se ele diminuiu, ele está dividindo. Se o número aumentar, ele está multiplicando. Como o 6 diminuiu para 2, então eu dividi. Dividi por quanto? Por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu vou dividir em cima também. 9 dividido por 3 dá 3. Então, a fração da letra B seria 3 meio. Letra C. O 2 virou 6. Ele cresceu, então ele multiplicou. Multiplicou por quanto? Por 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu vou multiplicar o 4 também por 3. 4 vezes 3, 12. Então, seria 6 dozeavos a fração da letra C. Letra D. O 4 virou 20. Aumentou. Então, eu multipliquei. Multipliquei por quanto? Por 5. Então, 4 vezes 5, 20. E aí, na verdade, você pode voltar, né? Ou você descobre um número que multiplicando por 5 dá 10. Tá bom? Que é o 2. Você pode voltar, ó. 24. 20 dividiu por 5. Deu 4. Ou aí o 10. 10 vai dividir por 5. Vai dar 2. Seria 4 meios. Letra E. Olha aí, ó. O 10. E essa aí tá esquisita. 10 que virou 8. Essa aí não dá. E nem a F também. Ficou tudo esquisito. 45. Ah, tá. Dá 40. 5 vezes 8 dá 40. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Calma aí. Opa. 8 vezes 5 dá 40. Então, um número que dá 40 também com 10 é o número 4. Você pode cruzar, tá bom? Aquele esquema que eu te falei. Você pode cruzar, porque os dois números têm que dar igual, ó. 8 vezes 5. Quando a multiplicação e a divisão não der jeito, né? Você vai cruzando. 8 vezes 5 dá 40. Para o 10 virar... multiplicar por alguém que dá 40 é quem? É o 4. Então, seria 8 e o 4 é embaixo, tá bom? Aqui, ó, 9 vezes 5, tá cruzando. 9 vezes 5, 45. 45. E 3, tabuada do 3 que dá 45 é 15, né? Isso aí, 3, 15. Então, seria o 15 aí embaixo. Então, quando você ficar na dúvida, multiplica ou divide, você pode cruzar, tá bom? Mas lembra que tem que dar o mesmo resultado.
Então, chegamos ao fim das nossas frações equivalentes. É fácil, não é, meu povo? É fácil. A gente vai entrar agora em simplificação de fração, que é apenas dividir fração para você chegar no finalzinho da fração, tá bom? Então, vamos relembrar? Frações equivalentes são frações que são iguais. Ou você multiplica ou você divide. Se você quiser crescer a fração, você vai multiplicar. Se você quiser diminuir a fração, você vai dividir, mas sempre pelo mesmo número. Não pode multiplicar em cima pelo 3 e embaixo pelo 4, tá bom? Sempre pelo mesmo número. Frações equivalentes. Então, agora nós vamos falar sobre as simplificações de fração. Muito bem, meu povo. Agora nós vamos falar sobre simplificação de fração. Como a gente vai simplificar uma fração até ela chegar numa fração que a gente chama de fração irredutível, aquela que não dá mais para dividir. Então, aí temos um exemplo, 24/300 avos. O que acontece? Você pode seguir pela regrinha da divisibilidade, né? Todo mundo é par, você pode ir dividindo por 2, e por 2, e por 2, até não poder mais dividir mais. Aí, no caso, ele dividiu por 6 em cima e por 6 embaixo. Deu 24 dividido por 2, por 6, deu 4, e 300 dividido por 6 deu 50. Os dois ainda são pares, dá para continuar dividindo. Ele dividiu por 2 de novo. 4 dividido por 2 deu 2, 50 dividido por 2 deu 25. Não dá mais para dividir nem o 2, nem o 25. Um é par e o outro é ímpar. Mesmo assim, eles não têm nenhum número em comum que possa dividir. Então, acaba por aí. Então, chegamos no final da simplificação, quando não dá mais para dividir. Temos um outro jeito também da gente dividir e simplificar aquela fração de uma vez só. É usando o método do MDC. Aí vocês estão vendo, ó, 30 avos. Ele dividiu por 5, tá? Aí embaixo, dividido por 5. 15 dividido por 5, 3. 30 dividido por 5, 6. Ainda dá para dividir, porque 3 e 6 estão na mesma tabuada, a tabuada do 3. Então, vamos continuar dividindo. 3 dividido por 3 deu 1. 6 dividido por 3 deu 2. Então, ó, chegamos na 1 meio. 1 meio não dá mais para dividir. Acabou a fração, ela tá pequenininha. Então, a gente chama essa fração de fração irredutível. Não dá mais para dividir. Tá bom? Lá embaixo tá mostrando como você pode fazer isso de uma vez só. 12 e 18. Você pode dividir por 2, que vai dar um número, mas você vai ter que dividir por 2 de novo, depois dividir por 2 de novo. Você pode encerrar essa continha dividindo uma vez só. Como? Fazendo o MDC desses dois números. Você faz o MDC, aquela cruzadinha que a gente já viu, do 12 e do 18. Quanto que vai dar o MMC do 12 e 18? Vai dar 6. Então, pronto, já achei. Eu divido os dois números por 6, pronto. Já achei a minha fração irredutível. 12 dividido por 6 vai dar 2 e 18 dividido por 6 vai dar 3. Não dá mais para dividir. Já cheguei na fração irredutível, acabou minha continha aí. 50 e 70. Você pode até cortar os dois zeros, né? Já corta os dois zeros, já acha logo a fração irredutível. Mas para quem não sabe esse esquema, faça o MDC também. 50 e 70, o MDC vai dar 10. Então, divide por 10. Dividiu por 10, 50 por 10 deu 5, 70 por 7 deu 70 por 10 deu 7. Então, achamos a fração irredutível, 5/7. A fração irredutível é a última fração, é aquela que não dá mais para dividir de jeito nenhum, tá bom? Então, o esquema pelo MDC, você descobre assim rapidinho como simplificar e acabar a sua fração. Aí, ó, 20, 25 avos. Terminou em 0, terminou em 5, divisibilidade, né? Dá pra gente dividir por 5. Então, dividir por 5, ó, quanto que deu? 4/5. Não dá mais para dividir. Então, acabamos por aí. 4/5, fração irredutível. Outra,
12 e o 16. 12 e 16 avos. Ele começou dividindo por 2, ó. Dividiu por 2. Deu 6 oitavos. Só que eles ainda são pares, ainda dá para dividir. O que ele fez embaixo? Dividiu por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Não dá mais para dividir o 3 quartos, então acaba por aí. Se a gente fizesse o MDC do 12 e do 16, a gente iria encontrar o quê? O número 4. E a gente ia direto para o final. 12 dividido por 4, 3. 16 dividido por 4, 4. Já ia achar a última fração. Você pode ir dividindo por 2, por 2, por 2, até chegar no final. Mas fazendo o MDC, você descobre logo a última fração, a fração que a gente quer. A gente usa mais o MDC com números grandes, né? Pra gente não ficar, ai, que número que eu vou dividir, hein? Olha aí, 87 e 116. Que número que você iria dividir esses dois? Faz o MDC logo que você vai descobrir. Então, a gente fez o MDC do 87 e do 116, achamos quanto? 29. Então, divide por 29. Dividiu por 29, deu 3, deu 4. Não dá mais para dividir, não dá mais para simplificar. Então, acabou aí a sua fração. E por último aí, ó, 8 20avos. Dividiu por 2, porque eles são pares. 8 dividido por 2 deu 4. 20 dividido por 2 deu 10. Ainda dá para dividir, que são pares. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Não dá mais para dividir, nem o 2 por 5 não dá mais. Então, acabou aí. Essa última fração se chama fração irredutível. Se a gente fosse fazer o MDC do 8 e do 20, ia dar quanto? Ia dar 4, né? Porque a gente dividiu 2 vezes por 2, seria 4. 8 dividido por 4 daria 2, já vai lá pro final. E o 20 dividido por 4 daria 5, já ia pro final. Então, você escolhe. Pode ir dividindo devagar ou faz o MDC que você divide de uma vez só, tá bom? Então, a gente vai fazer nosso dever no livro, vamos tirar nossas dúvidas no Meet, porque fração tá fácil, por enquanto tá fácil, né? Então, um grande beijo para vocês e até daqui a pouquinho.